Aperfeiçoe a sua visão periférica. O que isso seria? Bem, literalmente falando, quando nós estamos conversando com alguém, por exemplo, nós temos a tendência de focar a nossa visão nessa pessoa que estamos conversando. Mas isso não quer dizer que nós não nos apercebemos do que está acontecendo à nossa volta. Isso é possível por causa da nossa visão periférica. Alguns têm uma visão um pouco mais ampla, outros têm uma visão um pouco menor, mas todos temos um campo de visão periférico. Agora, o que isso tem a ver com as relações entre pessoas? Como isso nos ajuda a lidar com pessoas, entender esse recurso? Bom, quando nós lidamos com as pessoas, nós muitas vezes temos a tendência de atacar uma determinada situação, atitude, pelo que ela realmente é, pela uma foto do momento, como se fosse uma visão focal, única naquilo que está acontecendo. E quando nós fazemos um exercício de olhar ao redor, muitas vezes nós compreendemos situações que cooperaram para que aquilo acontecesse. E aquilo que uma vez foi tratado de uma maneira até hostil por parte de alguns, começa a diminuir a força, o impacto de agressividade ao lidar com aquela situação. Vamos dar um exemplo aqui de um patrão, por exemplo, que ele observa um erro cometido e ele fica muito nervoso, ele reclama, ele às vezes usa até palavras agressivas mesmo por causa de um erro cometido. E depois, ao fazer esse exercício, ele começa a perceber que aquele funcionário, ele em nenhum momento fez algo, é, não foi um erro deliberado, despreocupado, não foi negligência, não se trata de um erro grotesco, por assim dizer, que ele tinha obrigação de saber. Ele se dá conta, de repente, que aquilo só se tornou um erro por conta de informações que ele, unicamente ele tinha, e que inviabilizava aquela operação, por exemplo. E que aquela pessoa que agora cometeu aquela falha, ela não tinha como saber disso. Então se tornou um erro a partir do momento que essas informações entram em cena. Então agora ele começa a notar que talvez ele não deveria ter tido a postura que ele adotou. Ele poderia, claro, apresentar que aquilo não era viável, obviamente, ele tinha que tomar as medidas necessárias, explicar e não permitir que aquilo fosse adiante, sem dúvida. Mas a forma como ele abordar esse assunto poderia ser mudada radicalmente. Ele poderia ter se perguntado em algum momento isso foi um ataque a mim, uma empresa, e aí muitas vezes chegar à conclusão que muito pelo contrário, que a intenção dele era ajudar a contribuir com a empresa, era contribuir com ele, ajudar essa pessoa mesmo, mas que ainda assim ele cometeu uma falha. Bom, uma vez que ele não fez uso disso, uma vez que ele não levou em consideração essas coisas, e ele desferiu esse ataque, que tipo de sentimento ele despertou nesse funcionário? Um sentimento de angústia, muitas vezes ficou desmotivado, talvez achando que não vale a pena se dedicar, fazer algo a mais, porque ele sempre vai correr o risco de tomar, como que muitos chamam de uma invertida, porque ele se expôs, sendo que de repente ele não precisaria se expor, ele poderia passar pelo que tivesse que passar dentro do horário normal, no ambiente que ele está obrigado a passar por aquilo. Então, ao invés desse patrão conseguir extrair o que há de melhor desse funcionário, ele só conseguiu extrair dele o que há de pior. Só que esse foi um exemplo, mas isso a gente pode adotar para a nossa vida de uma maneira geral. Porque essa mesma postura pode ser adotada sem percebermos com um filho, com um cônjuge, com um amigo, às vezes com pessoas que nós queremos ter tratos comerciais e muitas vezes é uma amizade estratégica que não vou entrar em detalhes do que seria isso agora, mas numa próxima ocasião eu vou falar a respeito disso. Então são situações que sempre nos colocam numa posição de desvantagem, seja afetiva, seja comercial, por não termos por não enxergarmos isso e fazermos a abordagem adequada. Agora, por outro lado, quando nós desenvolvemos, aperfeiçoamos essa visão periférica, por assim dizer, nós começamos a considerar várias coisas antes de adotarmos uma determinada postura. E isso pode fazer toda a diferença, se nós queremos realmente extrair o que é de melhor das pessoas.
Porque nós podemos, sim, e de repente fazemos isso constantemente sem nem nos darmos conta, extrair o que há de pior nos outros. E nós não queremos isso. Bom, gostaria de agradecer muito pela sua atenção e numa próxima ocasião deixamos mais uma dica de como lidar melhor com as pessoas. Até breve.